Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Hoje eu vou falar com você aqui a respeito da abertura ou de furos que você precise fazer, para passar a sua tubulação hidráulica em vigas metálicas, vigas W, vigas I, vigas H, por exemplo. Baseado aqui na NBR 8800, ali no anexo I, eu vou falar para você quais os locais apropriados quando você tem lá uma viga W em que você precise fazer um furo. Qual o local certo, mais no meio, no canto, a que altura, todos os detalhes baseados na norma 8800 no anexo I. Quando nós falamos em vigas W, são perfis I, onde você tem ali uma mesa superior, uma alma e uma mesa inferior. Muitos falam viga I, vigas I, outros falam vigas W, até mesmo tem perfis H, que são um pouco mais largos. Eu gosto muito de usar a viga W, que nada mais é que um perfil I, tá? Eu vou iniciar com você aqui mostrando primeiramente. Bom, aqui nós temos uma viga, certo? Uma viga W de 30 centímetros ali de inércia, de altura, Uma viga que ela tem ali, uma carga distribuída, tá? Por uma distância. Bom, primeiro detalhe que você tem que fazer é dividir praticamente essa viga em 3 partes, ou seja, se eu tenho 30 centímetros, um terço, ou seja, 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui. Então esse é o primeiro passo que você tem que fazer, dependendo da sua altura, você dividir em 3 partes. A segunda parte que você tem que fazer, dependendo aqui da sua distância aqui, da sua viga, Por exemplo, vamos supor que você tem aí 10 metros, Você divide ao meio, 10 metros de vão livre, por exemplo. Você tem 10 metros, então você, por exemplo, aqui você tem 5 metros aqui e 5 metros aqui, ou metade, Vamos trabalhar em fração aqui, que seja metade. Feito isso, você vai dividir essa metade em outra metade, ou seja, como se você dividisse essa viga praticamente em 4 pedaços. Então vamos praticamente aqui está na metade, aqui e aqui. Então você divide aqui, ó, 1/4 aqui, 1/4 aqui e 1/4 aqui. Ou seja, eu tenho 1/4 da distância aqui, 1/4 da distância aqui, 1/4 aqui e 1/4 aqui. Bom, então, feito essas divisões em 3 partes na vertical e em 4 partes na distância horizontal, agora sim nós vamos para as regras que a NBR 8800 para o anexo I fala. Uma das regras importantes que você, na hora de você definir os pontos dos furos, é o seguinte: primeiro quesito, você tem que trabalhar com esse furo dentro do terço médio aqui. Por exemplo, você tem 3 partes de um terço, você tem que definir a metade. Então, o seu furo aqui, ó, ele vai ficar situado nesse terço médio. Primeira regra. Segundo, que esse furo tenha que estar nos 2/4 médios. Por exemplo, ó, nós temos 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nós temos 4 partes de 1/4. Então, eu tenho que definir que o meu furo, ó, ele vai ficar aqui nessa região, tá? No meio. Tem que ter 1/4, porque nós temos um apoio aqui, tá? Esquece que aqui nós temos essa viga aqui, ela está, biapoiada, Então, eu sempre defino os 2/4 aqui do meio, tá? Repetindo, terço médio e nos 2/4 aqui do meio da viga. Então, por exemplo, eu tenho que colocar o meu furo, praticamente os meus furos, praticamente aqui nessa distância aqui, como eu te disse, em aqui e aqui, certo? Essa é a distância que eu preciso colocar. Então, vamos supor que eu vou fazer 2 furos. Então, por exemplo, eu vou fazer, aqui eu tenho geralmente, uma divisão aqui no meio, no meio mais ou menos aqui desse, Então vamos supor que eu faça
um furo de 75 aqui, né? Vou até apagar aqui. Eu faço um furo de 75 aqui e, por exemplo, eu faço um furo maior aqui de 100 milímetros, né? Por exemplo. Né? Você pode fazer 2 furos de 100, 2 furos de 75, mas vamos trabalhar que esse diâmetro aqui ele seja o seu diâmetro 2 maior e aqui o seu diâmetro 1. Bom, qual a distância, isso é importante, qual a distância que eu tenho que ter, por exemplo, entre esses 2 furos aqui? Existe uma distância que eu preciso colocar. Bom, eu preciso ter uma regra, que justamente está no anexo, que essa distância aqui, ela tem que ser maior ou igual a 2,5 vezes o diâmetro. Ou seja, se eu tiver 100 milímetros aqui, eu preciso 2 vezes, 100 vezes 2 são 200, vezes a metade, 2,50. Então, eu preciso ter de eixo a eixo aqui, pelo menos 250 milímetros, ou 2,5 centímetros entre as distâncias. Essa é, por exemplo, uma das regras se você precisar abrir, por exemplo, 2 furos ou até mesmo mais, tá bom? Então, pessoal, essa aqui são algumas das regras para você fazer aberturas em vigas metálicas, né? Repito mais uma vez, baseado na NBR 8800 do anexo I. Você que tem dúvida, quer mais detalhes do que eu falei aqui, consulta a NBR, tá? Então vou aproveitar e deixar uma dica para você aqui. Já falei, o nosso canal aqui, ele tem parceria com o canal O Calculista, do engenheiro mecânico Felipe Jacob. Então você que quer se inteirar mais sobre cálculos metálicos, vigas metálicas, o canal O Calculista de Aço é o expert, é top aqui, é o melhor canal de cálculo em estrutura metálica do YouTube. Então vai lá e confere O Calculista de Aço.